estatísticos para você. Hoje, mais da metade do investimento financeiro global só beneficia 22 países. Então, se você pensar, toda a riqueza que é produzida no mundo, e não é pouca, só beneficia 22 países. Outro dado: os 49 países mais pobres do mundo recebem 1% de toda a riqueza do mundo. Outro dado que choca: você já ouviu falar da Tanzânia? Claro que sim, mas a Tanzânia não é um país que está toda hora no noticiário, né? A Tanzânia, ela gera por ano 2,2 bilhões de dólares por ano. Esses 2,2 bilhões de dólares são direcionados para 25 milhões de habitantes da Tanzânia. É muita gente que mora lá. Mas olha a comparação. Enquanto a Tanzânia, que é um país pobre, gera 2,2 bilhões de dólares ano para 25 milhões de habitantes, a empresa financeira de capital de bolsa, Goldman Sachs, ela gera 2,6 bilhões de dólares por ano para 161 pessoas. Dá para perceber o que é desigualdade? O que a gente pode perceber é que essa tendência de exclusão é uma tendência muito antiga e é cada vez mais frequente. Houve um professor já falecido no universitário chamado Milton Santos, da área de geografia no Brasil. Eu achei fantástico um trabalho que ele publicou uma vez sobre a distribuição das cidades do interior paulista. Ele dizia nesse trabalho que as cidades do interior paulista se desenvolveram a partir da ferrovia. Tá? Araraquara, São Carlos, Rio Claro e outras cidades. Elas foram desenvolvendo e foram economicamente melhorando através da ferrovia. Então ele fez uma pesquisa, um estudo, e a conclusão foi o seguinte: os moradores mais abastados dessas cidades por onde passava a linha férrea, os mais abastados e com mais acesso à saúde, educação, etc., de qualidade, moravam para cima da linha do trem. E os menos abastados para baixo da linha do trem. Todas as cidades tiveram esse mesmo perfil. Todas. Aqui em Rio Claro, você lembra, né? Tinha a Rua 1, Rua 2, Rua 3, tem 4, 5, 6, aí vai. Depois tem 1A, 2A, 3A, todas para baixo da linha. Adivinha onde eu nasci? Na de baixo. Na 11A. E ele chega à conclusão que essas famílias que moravam para baixo da linha eram as pessoas de periferia. E o que é ser uma pessoa de periferia? E eu vou chegar em Jesus. Periferia, queridos, é uma palavra grega. Peri significa aquilo que está ao redor, aquilo que gira ao redor. E ferias é férias, descanso. A ideia de periferia é o sujeito que não tem nada para fazer na vida. Essa é a ideia do periférico. Quem mora na periferia? Quem não trabalha, quem não produz, quem não faz nada na vida. Essa é a ideia da periferia. Dessa forma, os desqualificados, os menos ocupados, os que não têm muito acesso às coisas melhores, estão na periferia. Agora, quando Jesus nasce em Belém, na Judéia, você lembra que o pai dele é de Nazaré. Ele vai para Nazaré, ele vai de Nazaré para Galiléia. E Nazaré era periferia. Tanto era periferia que um dos discípulos de Jesus, quando disseram para ele: olha, o Jesus, o Messias, chegou, o Natanael chegou e disse: ele é da onde? Disseram: de Nazaré. Ele disse: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? O próprio discípulo de Jesus teve preconceito com Jesus, porque Jesus era da periferia, era de Nazaré. Então, nesse texto, está havendo um recenseamento. O governo romano está mandando todo mundo se alistar para saber quantas pessoas realmente tem na colônia, a fim de cobrar impostos. É por isso que há essa mobilização grande quando Jesus nasce.
Porque todo mundo tem que voltar para a sua cidade natal para se cadastrar, para saber exatamente o governo romano, quantos moradores tem e aumentar a sua arrecadação. O que nós podemos aprender com essa passagem a respeito da igreja, como uma igreja sendo na cidade para a cidade? Uma primeira lição que a gente pode aprender é que a igreja é um espaço de inclusão. Enquanto lá fora a sociedade exclui, a igreja deve promover inclusão. No texto nós vemos que todos iam para a sua cidade natal para alistar-se. E por conta disso, aquela cidade de Belém está inchada, superlotada. Gente de várias outras cidadezinhas estão indo para lá para alistar-se ali em Belém. E por causa disso, todas as hospedarias, todos os hotéis, lugares de pousadas estão cheios. E aí Jesus vai nascer. Não há espaço, porém, para Jesus nascer. Porque não há espaço, providenciam lá um estábulo de animais, providenciam uma manjedoura, e esse é o lugar, esse é o berço onde Jesus vai nascer. Não há espaço para ele. Jesus é literalmente excluído daquele momento. O pai dele vai pagar impostos, mas não tem serviço decente para o filho nascer. José vai se alistar, vai pagar imposto, mas o filho nasce no estábulo, numa manjedoura. Então a primeira referência sobre a chegada de Jesus ao mundo é que o mundo exclui Jesus. É que o mundo não dá lugar para eles. É que o mundo é um lugar cruel. O mais importante evento da história da humanidade está acontecendo, mas esse mais importante evento da história da humanidade é marcado pela exclusão. Jesus está excluído daquela sociedade. Não há lugar para ele. Isso aí vai influenciar diretamente o ministério de Jesus. Isso vai influenciar diretamente o trabalho de Jesus e as pessoas com as quais ele vai trabalhar, ministrando a palavra de Deus e o Evangelho. Para quem ele vai dirigir o Evangelho? Para quem ele vai dirigir a palavra? Para quem ele vai ministrar? Ele não vai para os grandes centros urbanos, queridos. Ele vai para a periferia da Galileia. Ele vai para aquelas regiões mais carentes. É lá que Jesus vai concentrar a sua atenção. Quem são as pessoas, ou quem é o público de Jesus? O público de Jesus são pescadores. O público de Jesus são donas de casa, doentes abandonados pela cidade, vítimas do sistema social, perturbados de espírito, de alma, aflitos de coração, gente cheia de doenças no corpo, carregadas de enfermidades. Jesus, o excluído, vai se dirigir a essa gente para incluí-las na sua vida, porque ele sabe que é dor, exclusão, sofrimento. Ele se dirige a elas, porque sabe muito bem o que elas passam. E o tempo todo Jesus vai incluindo os excluídos. Por quê? Porque algumas passagens da Bíblia vão dizer que, nas palavras de Jesus, quando ele entra no templo e as crianças estão lá cantando, tá? Hosana ao filho de Davi, as pessoas estão dizendo: tira essas crianças daqui, elas estão atrapalhando o culto. Jesus diz: das crianças é o reino dos céus. Quando levam crianças para Jesus abençoar, os discípulos tentam tirar as crianças, e Jesus diz: não, deixem que tragam as crianças a mim, porque delas é o reino dos céus. Uma outra vez Jesus disse que as prostitutas entram nos céus antes dos religiosos moralistas. Ele diz também e elogia a fé dos gregos, que começam a crer nele antes dos judeus crerem nele, os gregos creem nele. E ele elogia a fé daquela mulher Sinferícia, não é? Uma mulher que tinha uma filha com um espírito perturbada, vai até Jesus. Jesus, a princípio, não atende a mulher, ela está desesperada, sua filha está endemoniada. E Jesus vai andando e diz: olha, eu fui dirigido às ovelhas de Israel, aos filhos.
E a mulher diz: mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus fala para essa mulher sírio-fenícia, que não é do povo dele: vai em paz, a tua fé te salvou, a filha é eterna. E Jesus elogia a fé dessa mulher. Ele entra na casa de Zaqueu, ele come na casa de Zaqueu, que era corrupto, que o homem que desviava recursos de Roma. Quando ele entra no templo, ele expulsa os vendedores e introduz no templo os cegos, os mancos e as crianças. O que isso tinha para nós? Que Jesus mostra que a igreja deve ser um lugar de inclusão, porque exclusão já tem demais lá fora. E Jesus, quando fala da sua segunda vinda, Jesus vai excluir da sua segunda vinda todos aqueles que promoveram exclusão, e ele vai introduzir no reino dos céus os que promoveram inclusão. Você sabe dessa passagem. Ficam de fora do reino de Deus, ficam de fora do reino dos céus os que excluíram pessoas. E estão no reino dos céus os que incluíram pessoas nas suas vidas. Olha o que ele diz em Mateus 25: quando o Filho do Homem vier na sua glória com os seus anjos, assentar-se-á no seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, ele separará uma das outras, reunirá as nações perante ele. E todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à direita e os bodes à sua esquerda. Não é somente pessoas que Jesus vai separar, são nações. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo, pois eu tive fome e me deram de comer, tive sede, me deram de beber, fui estrangeiro, vocês me acolheram, necessitei de roupas, vocês me vestiram, estive enfermo, vocês cuidaram de mim, estive preso, vocês me visitaram. Então justos responderão: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome, te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te abrigamos? Quando te vimos necessitado de roupa, te vestimos? Quando te vimos enfermo, preso, te fomos visitar? O rei responderá: diga a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus pequeninos irmãos, a mim fizeram. Vocês incluíram. Os que estão com Jesus são os que incluem pessoas, porque ele diz: a mim vocês fizeram. Mas Jesus dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome, vocês não me deram de comer, tive sede, não me deram de beber, fui estrangeiro, não me acolheram, precisei de roupas, não me vestiram, estive enfermo e preso, não me visitaram. Eles dirão: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, necessitado, enfermo ou preso, não te ajudamos? Ele responderá: diga a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns desses pequeninos, a mim deixaram de fazer. É claro, a inclusão, a igreja praticando inclusão, está fazendo o que Jesus faz o tempo todo. E Jesus convida você e a mim a estender o reino de Deus. E o reino de Deus, segundo Paulo, é constituído de amor, justiça e alegria. Alegria, paz e justiça. Então ele convida a fazer na nossa vida, ele convida a fazer no nosso trabalho uma missão de incluir todos que sofrem, todos que padecem algum tipo de eliminação social, moral, religiosa, afetiva, através do Evangelho. Os que creem no Evangelho, a igreja de Jesus é chamada para ser um lugar de inclusão.
A segunda verdade que a gente aprende com Jesus, a igreja é um lugar de aceitação. O texto diz que o pai de Jesus, o pai humano de Jesus, era de Nazaré. Um vilarejo cheio de preconceitos, a tal ponto que o discípulo diz que Nazaré pode vir alguma coisa boa. Quando você olha os textos do Velho Testamento, desde os profetas até os textos do Novo Testamento, a tarefa de inclusão, a tarefa de aceitação é uma responsabilidade que Deus dá aos seus seguidores. Há várias leis do Velho Testamento, né? Por exemplo, se você tivesse uma terra e você estivesse cultivando a terra, você não deveria colher tudo que produzia a terra. Você deveria deixar uma parte da terra, uma parte da sua plantação sem colher. Para quê? Para que o necessitado, o faminto passasse pela sua propriedade e tivesse o que comer. Se a gente traz esse princípio para hoje, é como se Deus também nos chamasse a repartir nosso alimento, a repartir o que temos com os outros. É o mesmo princípio. Lá em Provérbios de Salomão, há uma mãe chamada mãe do rei Lemuel, que dá a esse rei alguns conselhos muito práticos. É um conselho dado a um rei. E olha só qual é o conselho da mãe do rei para o rei. Nós encontramos esse texto em Provérbios capítulo 31. E ele diz o seguinte para nós. Provérbios 31. Ditados do rei Lemuel, uma exortação que a sua mãe me fez. Meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste sua força com as mulheres, nem o seu vigor com aqueles que destroem os reis. Não convém aos reis, Lemuel, beber vinho e desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e esqueçam do que a lei determina, e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, aos que estão angustiados, para que bebam e esqueçam da sua pobreza, não se lembrem da infelicidade. Mas tu, erga a voz em favor dos que não podem se defender. Seja defensor dos desamparados, erga a voz, julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Erga a tua voz dos que não têm voz. Esse é o conselho dessa maior lei. E esse seria também o conselho de Deus para você e para mim. Abra a tua boca a favor do mundo. Defenda a causa deles. Aceite-os. Esse é o grande papel da igreja, que somos eu e você. Porque para Deus, a verdadeira, a genuína espiritualidade, ela não está limitada a um momento de devoção. A verdadeira espiritualidade não está para Deus associada a quanto tempo você ora, a quanto tempo você lê a Bíblia. Não está associada a quantos cultos na vida você já participou. Para Deus, a verdadeira espiritualidade está muito bem clarificada pelo apóstolo Tiago. E o apóstolo Tiago é um poeta, é um profeta contemporâneo. Ele nos diz o que agrada a Deus, o que Deus mais quer de fato de mim e de você, como seus filhos. E você vai se surpreender com a palavra de Tiago, porque ele é muito prático. A gente deve ler Tiago para entender o que Deus de fato deseja para a igreja. Ele diz assim, Tiago 1, 27. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. 2 pontos. Cuidar. O que Deus requer da igreja, o que agrada a Deus na igreja, é que a igreja cuide. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Esse mundo já não faz isso há muito tempo. Mas o papel da igreja é cuidar.
É isso que agrada a Deus. É isso que Deus deseja para a igreja. Só que tem mais. Virando um pouco as páginas da sua Bíblia, você vai encontrar o apóstolo João. Ele vai falar sobre amor. Na Bíblia, quem mais fala de amor é o apóstolo João. E no capítulo 3 da sua primeira carta, ele diz assim, no verso 16: nisto conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Dar a minha vida pelo meu irmão não significa eu morrer na cruz, porque Jesus apenas fez isso, e só o que ele fez é aceito por Deus. João não está dizendo que eu preciso morrer pelo meu irmão, dar minha vida na cruz por ele. Não. Mas que eu devo doar minha vida para o outro. E aí ele diz o seguinte: se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como é que pode permanecer nele o amor de Deus? Se eu tenho recursos, vejo alguém necessitado e fecho meu coração, como é que eu posso dizer que tem amor aqui dentro? Aí ele conclui: filhinhos, não amemos de palavra, nem amemos de boca, mas em ação e em verdade. Então a igreja é um espaço de inclusão, mas também um espaço para a aceitação do outro. Jesus não teve casa para nascer, não teve cama para nascer, não teve berço para nascer, mas ele disse certa vez: na casa do meu pai há muitas moradas, para quem quiser. E o que eu vejo em Jesus, apesar de Jesus ser excluído, isso não o tomou de amargura, a tal ponto que ele disse: a casa do meu pai há muitas moradas. A pergunta é se na minha casa, na minha vida em geral, existe espaço para pessoas terem acesso. Meu coração está aberto para outras pessoas? Essa é a pergunta aqui. Jesus foi excluído, mas ele soube a dor de não ser amado, de não ser aceito, de não pertencer, não ter acesso, receber os piores preconceitos que alguém podia receber. Então ele chama a igreja para aceitar o outro. E a terceira verdade: a igreja deve ser cuidadora. O texto termina do Evangelho de Lucas dizendo: não havia lugar para eles na hospedaria. Você lembra daquela história que Jesus contou do rico e do Lázaro? Uma parábola que Jesus conta do rico e do Lázaro? O Lázaro é alguém que pede migalhas todos os dias na casa do rico, na porta da casa do rico, e parece que recebe realmente só migalhas. E ele vive e morre lá, como miserável, como pobre. E aí os dois morrem. Ao estarem lá, depois da morte, Lázaro está desfrutando das alegrias do paraíso, né? Não sofre mais, não tem mais fome, não é mais excluído, tem plenitude de alegria, tem paz, e tudo que lhe faltou na terra lhe é dado no céu. E essa é a grande esperança de todas as pessoas, de que um dia na eternidade não haverá mais luto, choro, pranto, dor, sofrimento, morte, de que lá no céu haverá total paz, total alegria, total aceitação, total inclusão. Mas isso não quer dizer que a gente pode dizer para as pessoas excluídas: olha, creia em Jesus e um dia você vai para o céu e tudo vai melhorar. Isso não quer dizer que nós devemos esperar no céu e cruzar os braços diante da terra. Jesus convida a mim e a você a antecipar um pouco dessa glória que é ministro do sofrimento na terra, a enxugar dos olhos toda a lágrima que ele vai fazer. Mas significa também que a igreja pode já enxugar algumas lágrimas de algumas pessoas. Significa que Deus vai curar todas as doenças, não vai haver morte, mas a igreja também pode ajudar a curar algumas doenças das pessoas já. Sabe por quê? Na Bíblia, de maneira geral, você vai encontrar uma
de reino de Deus, que a gente poderia chamar do que já aconteceu e do que ainda não aconteceu. Essas duas palavras, o já e o ainda não, elas são